5 lições de psicanálise. Freud, 1910. Parte 2. Senhoras e senhores, na mesma época aproximadamente em que Breuer fazia talking cure com a sua paciente, o grande Charcot começava em Paris as investigações sobre os doentes histéricos da Salpêtrière, que resultariam numa nova compreensão da enfermidade. Esses resultados não podiam ser conhecidos em Viena naquele tempo, mas quando, cerca de 10 anos depois, Breuer e eu publicamos a comunicação preliminar sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, baseada no tratamento catártico da primeira paciente de Breuer, estávamos inteiramente fascinados pelas pesquisas de Charcot. Tomando as vivências patogênicas de nossos enfermos como traumas psíquicos, nós as equiparamos aos traumas físicos que influenciavam as paralisias histéricas na constatação de Charcot. E a tese dos estados hipnoides de Breuer não é outra coisa senão um reflexo do fato de Charcot haver reproduzido artificialmente aquelas paralisias traumáticas. Esse grande observador francês, de quem fui aluno em 1885 a 86, não era dado a concepções psicológicas ele mesmo. Apenas seu discípulo P. Janet buscou aprofundar-se nos processos psíquicos peculiares da histeria, e nós seguimos seu exemplo ao colocar a cisão psíquica e a desintegração da personalidade no centro de nossa concepção. Os senhores encontram em Janet uma teoria da histeria que leva em conta as doutrinas vigentes na França sobre o papel da hereditariedade e da degeneração. A histeria é, segundo ele, uma forma de alteração degenerativa do sistema nervoso que se manifesta por uma fraqueza congênita, a capacidade de síntese psíquica. Os histéricos seriam, desde o princípio, incapazes de juntar numa unidade os múltiplos processos psíquicos, daí sua tendência à dissociação psíquica. Se me permitem uma imagem banal, porém clara, o paciente histérico, de Janet, lembra uma mulher fraca que saiu para fazer compras e depois retorna com uma pilha de pacotes e caixas. Não consegue segurar tudo com os 2 braços e 10 dedos, e então lhe escapa um dos volumes. Quando ela se abaixa para pegá-lo, outro lhe cai das mãos, e assim por diante. Não se harmoniza bem com essa suposta fraqueza psíquica dos histéricos o fato de neles podermos observar, além de manifestações de rendimento diminuído, exemplos de aumento parcial da capacidade de realização, como que para compensar as primeiras. No tempo em que a paciente de Breuer havia esquecido sua língua materna e qualquer outro, exceto o inglês, seu domínio desta alcançou tal nível que ela era capaz, quando lhe apresentava um livro em alemão, de fornecer em voz alta uma tradução inglesa correta e fluente de alguma passagem dele. Depois, quando prossegui por conta própria as pesquisas iniciadas por Breuer, logo cheguei a outro ponto de vista sobre a gênese da dissociação histérica, a cisão da consciência. Era inevitável que aparecesse uma divergência, assim, decisiva para tudo o que viria, pois eu não partia de experiências de laboratório como Janet, e sim de empenhos terapêuticos. Impelia-me, sobretudo, a necessidade prática. O tratamento catártico, tal como Breuer o havia empregado, pressupunha que se pusesse o doente em hipnose profunda, pois somente em estado hipnótico achava ele o conhecimento dos nexos patogênicos que lhe escapava no estado normal. Mas logo vinha desgostar da hipnose, por ser um recurso caprichoso e, digamos assim, místico. E quando notei que, apesar de todos os esforços, conseguia pôr em estado hipnótico apenas uma fração de meus pacientes, resolvi abandonar a hipnose e tornar independente dela o tratamento catártico. Como não podia alterar à vontade o estado psíquico da maioria de meus doentes, propus-me trabalhar com seu estado normal. É certo que no primeiro instante isso parecia um empreendimento sem sentido e sem perspectiva. Consistia na tarefa de saber do próprio doente algo que se ignorava e que também ele não sabia. Mas como se podia obter esse conhecimento? E então me veio à lembrança um experimento muito curioso e instrutivo que eu havia presenciado quando estava com Bernheim em Nancy. Bernheim nos mostrou que as pessoas que ele punha em sonambulismo hipnótico e fazia viver experiências diversas nesse estado, apenas aparentemente haviam perdido a memória das coisas vividas durante o sonambulismo, e que era possível lhes despertar aquelas lembranças também no estado normal.
Quando ele lhes perguntava sobre aquelas vivências, inicialmente afirmavam nada saber, mas, quando não desistia, insistindo e assegurando que sabiam, então as lembranças esquecidas retornavam sempre. Assim também fiz com meus pacientes. Quando chegava com eles a um ponto em que diziam nada saber mais, eu lhes assegurava que sabiam, sim, que deviam apenas dizê-lo, e ousava afirmar que teriam a lembrança correta no momento em que eu pusesse a mão sobre sua testa. Dessa maneira, consegui, sem recorrer à hipnose, saber dos doentes tudo o que era preciso para estabelecer o nexo entre as cenas patogênicas esquecidas e os sintomas por elas deixados. Mas era um procedimento laborioso e mesmo extenuante a longo prazo, que não se prestava para uma técnica definitiva. Mas não o abandonei sem que tirasse conclusões decisivas do que ali percebera. Eu vira confirmado o fato de que as lembranças esquecidas não se achavam perdidas. Estavam em poder do doente e prontas para emergir em associação com o que ainda sabia, mas alguma força as impedia de se tornarem conscientes, obrigava-as a permanecer inconscientes. A existência dessa força podia ser admitida com segurança, pois notava-se a atenção a ela correspondente quando nos empenhávamos em introduzir na consciência do doente as lembranças inconscientes, em oposição a ela. Vimos como resistência do paciente a força que mantinha o estado patológico. Foi sobre essa ideia de resistência que baseei minha concepção dos processos psíquicos da histeria. Para a recuperação do doente, mostrava-se necessário afastar essas resistências, e a partir do mecanismo da cura, podíamos, então, formular ideias bem definidas sobre o desenvolvimento da doença. As mesmas forças que naquele momento se opunham, na qualidade de resistência, a que o material esquecido se tornasse consciente, deviam ter provocado esse esquecimento e empurrado as vivências patogênicas em questão para fora da consciência. Chamei repressão a este processo que supunha e eu considerei demonstrado pela inegável existência da resistência. Mas cabia também perguntar quais eram essas forças e quais as condições para a repressão, em que então discerníamos o mecanismo patogênico da histeria. Um exame comparativo das situações patogênicas, que havíamos conhecido mediante o tratamento catártico, permitiu responder a essa questão. Em todas aquelas vivências havia aflorado um desejo que se achava em agudo contraste com os demais desejos do indivíduo, que se mostrava inconciliável com as exigências éticas e estéticas da personalidade. Ocorrera um breve conflito e, no final dessa luta interior, a ideia que aparecia ante a consciência como portadora daquele desejo incompatível sucumbiu à repressão, sendo impelida para fora da consciência e esquecida, junto com as lembranças a ela relacionadas. O motivo da repressão, portanto, era a incompatibilidade entre a ideia em questão e o eu do paciente. As forças repressivas eram as reivindicações éticas, etc., do indivíduo. A aceitação do desejo inconciliável ou o prosseguimento do conflito teriam gerado intenso desprazer. Esse desprazer foi evitado pela repressão, que, dessa maneira, revelou-se como um dos dispositivos de proteção da personalidade psíquica. Em vez de muitos exemplos, quero lhes apresentar um só de meus casos, no qual as condições para a repressão e sua utilidade são bastante claras. É certo que, para meus propósitos, terei que abreviar também essa história clínica, deixando de lado importantes premissas dela. Uma moça que pouco antes havia perdido seu amado pai e que lhe havia dado assistência, uma situação análoga à da paciente de Breuer, demonstrou, após o casamento da irmã mais velha, simpatia especial pelo novo cunhado, sentimento esse que podia ser tomado por afeição familiar. Pouco tempo depois, a irmã adoeceu e morreu, quando a paciente e sua mãe estavam ausentes. Elas foram rapidamente chamadas, sem ter uma informação precisa do triste acontecimento. Quando a moça estava se aproximando do leito da irmã falecida, ocorreu-lhe, num breve instante, uma ideia que podia ser expressa nas palavras seguintes: agora ele está livre e pode se casar comigo. Podemos dar como certo que tal ideia, que traía seu amor intenso pelo cunhado, de que ela mesma não tinha consciência, foi entregue à repressão no instante seguinte, graças ao tumulto de seus sentimentos.
A garota adoeceu com graves sintomas histéricos e, quando a tomei em tratamento, verificou-se que havia esquecido completamente a cena junto ao leito da irmã e o feio impulso egoísta que nela se manifestara. Lembrou-se dele no tratamento, reproduziu um instante patogênico, dando mostras de violenta emoção e ficou sã com o tratamento. Talvez eu possa ilustrar-lhes o processo da repressão e seu necessário vínculo com a resistência mediante uma tosca analogia, retirada justamente da nossa situação presente. Suponha que nesta sala e no meio desta plateia, cujo silêncio e atenção exemplares eu não posso louvar o bastante, houvesse um indivíduo que se comportasse de modo perturbador, que com impertinentes risadas, falas e batidas dos pés me desviasse a atenção de minha tarefa. Eu declararia não poder continuar a palestra dessa forma, e então alguns cavalheiros robustos se levantariam entre os senhores e, após uma breve peleja, poriam o mal-educado na rua. Ele estaria então reprimido, e eu poderia dar prosseguimento à palestra. Mas, para que o distúrbio não se repetisse, caso o indivíduo tentasse entrar novamente, os cavalheiros que haviam feito cumprir minha vontade moveriam suas cadeiras para junto da porta e se estabeleceriam como resistência, após a repressão consumada. Se agora os senhores traduzirem esses dois locais em termos psíquicos, como consciente e inconsciente, terão uma imagem aceitável do processo da repressão. Agora os senhores veem onde a nossa concepção se diferencia da de Janet. Nós não derivamos a cisão da psique de uma inata deficiência do aparelho psíquico para realizar a síntese, e sim a explicamos dinamicamente pelo conflito entre forças psíquicas contrastantes, nela enxergando o resultado de uma ativa oposição entre os dois grupamentos psíquicos. Desta nossa concepção nascem novas questões em grande número. Sabe-se que é muito frequente a situação de conflito psíquico. O esforço do eu em defender-se de recordações dolorosas é observado com inteira regularidade, sem que leve a uma cisão psíquica. Não podemos afastar o pensamento de que outras condições são requeridas para que o conflito resulte na dissociação. Também admito, de bom grado, que com a hipótese da repressão estamos apenas no começo, não no final de uma teoria psicológica. Mas só podemos avançar aos poucos. O conhecimento completo dependerá de um trabalho maior e mais profundo. Por outro lado, os senhores não devem tentar refletir sobre o caso da paciente de Breuer a partir da repressão. Essa história clínica não se presta a isso, pois foi obtida mediante a influência hipnótica. Somente quando os senhores excluírem a hipnose, poderão notar as existências e repressões e formar uma ideia adequada do verdadeiro processo patogênico. A hipnose esconde a resistência e torna acessível determinado âmbito da psique, mas, em troca, acumula a resistência nos limites desse âmbito, formando uma muralha que torna inacessível tudo o que está além. O que extraímos de mais valioso da observação de Breuer foram os esclarecimentos sobre o vínculo entre os sintomas e as vivências patogênicas ou traumas psíquicos, e agora não podemos deixar de avaliar essas percepções a partir da teoria da repressão. Não percebemos, à primeira vista, como se chega à formação de sintomas partindo da repressão. Em vez de fornecer uma complicada argumentação teórica, quero retornar, neste ponto, à imagem que utilizamos anteriormente para a repressão. Considere que o incidente não terminou necessariamente com a exclusão do indivíduo incômodo e o posicionamento dos vigias ante a porta. Pode muito bem ter ocorrido que o sujeito, irritado e ainda mais desconsiderado, prosseguisse nos dando trabalho. É certo que já não estava entre nós, que nos livramos de sua presença, de seu riso galhofeiro, de suas observações a meia voz. Mas, em determinado sentido, a repressão malogrou, pois ele passou a apresentar lá fora seu intolerável espetáculo, e seus gritos e golpes na porta inibiam minha palestra mais ainda que o comportamento grosseiro de antes. Em tal situação, ficaríamos contentes se, digamos, nosso estimado presidente, o Dr. Stanley Hall, se dispusesse a assumir o papel de mediador e pacificador. Ele sairia para falar com o intratável sujeito e retornaria com a proposta de que o deixássemos entrar novamente, garantindo que o homem se comportaria melhor. Fiados na autoridade do Dr. Hall, concordaríamos em suspender a repressão e haveria novamente paz e sossego.
Esta não seria uma descrição inadequada da tarefa que toca ao médico na terapia psicanalítica das neuroses. Para dizê-lo mais diretamente, estudando os doentes histéricos e outros neuróticos, chegamos à conclusão de que neles fracassou a repressão da ideia a que se liga o desejo insuportável. É certo que a impeliram para fora da consciência e da lembrança, e aparentemente se pouparam uma enorme soma de desprazer, mas no inconsciente o desejo reprimido continua a existir, espreita por uma oportunidade de ser ativado, e então consegue enviar à consciência uma formação substitutiva para o que foi reprimido, deformada e tornada irreconhecível, à qual logo se ligam os mesmos sentimentos de desprazer dos quais o indivíduo se acreditava poupado mediante a repressão. Tal formação substitutiva da ideia reprimida, o sintoma, é imune a ataques subsequentes por parte do eu defensivo, e no lugar do breve conflito surge um sofrimento interminável. No sintoma se constata, junto aos indícios da deformação, um resíduo da semelhança indireta com a ideia reprimida originalmente. As vias pelas quais a formação substitutiva se realizou podem ser descobertas durante o tratamento psicanalítico do doente, e para a cura é necessário que o sintoma seja reconduzido pelas mesmas vias até a ideia reprimida. Se o que foi reprimido é novamente levado à atividade psíquica consciente, o que pressupõe a superação de consideráveis resistências, o conflito psíquico resultante, que o paciente pretendia evitar, pode ter melhor desenlace sobre a direção do médico do que o oferecido pela repressão. Existem várias soluções assim apropriadas que levam o conflito e a neurose a bom termo e que, em certos casos, podem ser alcançadas em combinação. Ou a personalidade do doente é convencida de que rechaçou injustamente o desejo patogênico e induzida a aceitá-lo total ou parcialmente. Ou esse desejo é dirigido para uma meta mais elevada e, portanto, irrepreensível, o que é chamado de sublimação. Ou se admite sua rejeição como sendo justa, mas se substitui o mecanismo automático e, portanto, insuficiente, da repressão por um juízo de condenação, com o auxílio das mais elevadas funções intelectuais do ser humano, alcança-se o domínio consciente do desejo. Queiram perdoar-me se não tive êxito em expor de modo mais claramente apreensível esses pontos fundamentais do método de tratamento agora denominado psicanálise. As dificuldades não estão apenas na novidade do tema. Algumas observações posteriores esclarecerão sobre a natureza dos desejos intoleráveis que, apesar da repressão, conseguem se fazer perceptíveis desde o inconsciente, e sobre as condições subjetivas ou constitucionais que têm de estar presentes numa pessoa para que ocorra esse malogro da repressão e haja uma formação substitutiva ou de sintoma.